Shalom, estamos ao vivo. Shalom, shalom. Olá, shalom, bem-vindos, bem-vinda, bem-vindo, vamos chegando. Shalom, shalom. Oh, glória. Amém. Então estamos hoje começando mais uma terça-feira de encontro de poder, tributo ao Espírito Santo. E a nossa intenção é fortalecer a fé através da palavra de Deus, através desses momentos importantes de nós nos juntos, mesmo à distância, compartilharmos a fé e aumentar, fortalecer a nossa fé. Então, algumas palavras que nós estamos ministrando nas terças-feiras falam justamente a respeito da fé. E hoje vai ser mais uma dessas, é uma bem específica. Eu quero compartilhar com você da palavra de Deus e que realmente, de fato, esta palavra toque seu coração, toque seus processos mentais, a sua maneira de pensar, renove a sua mente, renove a sua esperança, a sua fé, e que essa palavra realmente transforme a tua vida. Mude inclusive a sua maneira de orar, a sua maneira de se relacionar com Deus. Então essa é a nossa intenção, que essa palavra ela leve esses entendimentos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, o nosso trabalho, família, que não fique estancada essa palavra na nossa mente apenas, mas que desça para o nosso coração e que essa palavra transforme o nosso viver, nos dê esperança, nos faça superar as dificuldades, as intempéries da vida, os ventos contrários, as tempestades que se apresentam através da força da palavra. O Senhor Jesus disse que aqueles que são ouvintes, mas não apenas ouvintes, mas se tornam praticantes da palavra. Então esses são semelhantes àqueles que constroem a sua casa na rocha. E essa rocha ela tem dois sentidos, dois significados muito profundos. O primeiro é que essa rocha é o próprio Senhor Jesus. E depois que essa rocha é a palavra, porque Jesus é o verbo, a palavra que se fez carne. Então quando nós cremos na palavra, nós alicerçamos a nossa vida na palavra de Deus, e não só no sentido de ouvir a palavra, não só no sentido de ler a palavra, mas quando nós conseguimos colocá-la em prática, isso faz toda a diferença. Amém? Então, eu quero ler um versículo aqui, parte de um versículo, Hebreus capítulo 11, versículo 6. E agora eu quero ler apenas a parte 1, a parte A, só o início de Hebreus 11, 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, eu quero compartilhar essa palavra com você, mas antes, vamos orar. Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra encontre um lugar no nosso coração, que se enraize no nosso ser e que a partir do conhecimento dessa palavra, da prática dela, Senhor, nós tenhamos um viver diferente, um relacionamento mais profundo contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ter esse relacionamento com Deus, o relacionamento com a palavra, vai fazer com que coisas na nossa vida realmente sejam mudadas. Situações que até então estavam estancadas, paralisadas na nossa vida, elas se desatem. E coisas que estavam nos perturbando, nos paralisando ou nos incomodando, possam ser retiradas da nossa vida pelo exercício da palavra. Amém? Eu quero que a gente raciocine aqui um pouquinho. Se fosse perguntado para você, assim, para você escrever uma relação de coisas que você
que realmente você acha ou que você entende que agrada a Deus, que realmente Deus se agrada de você. Ou o que você colocaria assim, olha, que isso aqui agrada a Deus, que eu seja assim, que eu faça isso, que eu haja dessa forma, como seria? Eu acredito que a maioria vai dizer assim, bom, se eu tiver uma vida de obediência a Deus, certamente eu vou agradar a Deus. Deus vai ficar feliz se eu tiver uma vida reta, limpa, uma vida de santidade. Eu tenho certeza que vai agradar o coração de Deus se eu for uma pessoa que evangelize, compartilhe a palavra. Eu acho que as respostas seriam muito por aí. Posso estar enganado, mas eu acho que muitos falariam essas coisas. E às vezes a gente pode acabar esquecendo de relacionar na nossa expressão do que nós entendemos que agrada o coração de Deus, eu colocar aqui uma vida de fé, um comportamento de fé. Isso agrada o coração de Deus. Esse texto diz, sem fé é impossível agradar a Deus. O que está dizendo aqui é que nós podemos até fazer todas essas coisas, praticar uma obra para o Senhor, servi-lo, obedecê-lo, fazer algo para Deus de uma forma intensa, envolvente. Mas se não tiver em todas essas coisas o elemento fé, não vai adiantar, nós não vamos agradar o coração de Deus. Mesmo que a gente seja, podemos ser avaliados como pessoas boas, como bons maridos ou bons filhos, mas se não tivermos fé, é impossível, é o que diz a palavra, é impossível agradar a Deus sem o elemento fé. Para nós vermos o quanto é importante a fé. A fé é um elemento no relacionamento com Deus essencial, não é apenas importante, é essencial. Não tem como nós agradarmos o coração de Deus se não tiver o elemento fé. Sequer nós conseguimos realmente nos tornarmos filhos de Deus, nós passarmos da dimensão de ser criatura de Deus para sermos chamados filhos de Deus, se não tiver o elemento fé. Porque a salvação é pela graça, a graça de Deus, mediante a fé, ou seja, pela ação da fé, da nossa parte, é que nós acessamos a graça que é a parte de Deus. A salvação está na graça de Deus, mas nós só conseguimos a chave, né, que abre esse segredo do coração de Deus, da salvação que há em Deus, é justamente a nossa fé. Então, pela fé é que nós somos, mediante a fé é que nós alcançamos a graça. Então, a fé é essencial. E por que é essencial? Porque se nós não tivermos fé, nós estamos dizendo com as nossas atitudes, o nosso comportamento e muitas vezes com as nossas próprias palavras, que nós desconfiamos de Deus. Nós não acreditamos que Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. Se nós não agirmos com fé, até nossas ofertas não têm valor, porque Ele disse que nós devíamos ofertar, que era uma semente, que isso ia resultar em bênção para a gente até 100 vezes mais. Mas se nós não conseguimos entender a lei da semeadura, que está relacionada diretamente com a fé, crer no que nós estamos fazendo, até a sua oferta, a minha oferta não agrada a Deus. Porque é como se nós estivéssemos dizendo assim, tudo bem, eu vou entregar assim, só que eu não acredito que isso vai resultar em alguma coisa. Quando nós não temos fé, nós estamos duvidando da providência divina, do amor divino, do que Ele é capaz de fazer por nós. Então é por isso que a fé é tão importante, porque é uma confiança,
nós depositamos, nós começamos a crer que Deus realmente nos ama, crer que realmente Deus cuida de nós, crer que realmente Deus é o nosso socorro nos momentos difíceis, crer que Deus vai nos socorrer no momento necessário, crer que Deus realmente vai intervir nas situações. É quando nós começamos realmente a acreditar e não botar Deus em dúvida. Nós não conseguimos, nós passamos a não duvidar mais do caráter de Deus. Você imagina um pai que estabelece a sua palavra, mas o filho diz assim: eu não acredito no Senhor. E aí o pai fica triste, ou a mãe fica triste quando o filho diz isso. Eu não acredito que o Senhor vai fazer isso por mim. A mesma coisa Deus. Quando nós não acreditamos, nós colocamos em dúvida o caráter de Deus ao sermos incrédulos. Então é importante isso. Muitas vezes Jesus elogiou a fé de pessoas que sequer faziam parte da religião judaica, que não tinham aquele hábito de ir nas sinagogas e tal. Eram pessoas chamadas gentios, ou seja, que não tinham um relacionamento com a lei judaica, mas aí chegou até Jesus porque creu que ele podia fazer alguma coisa para curar, né? E aí Jesus pega aquela pessoa que era fora da chamada aliança de Abraão, e aí ele vê que aquela pessoa agiu com fé e disse: olha, eu não vi em todo Israel uma fé semelhante a essa. Que tamanho, que grandeza de fé. Mas em compensação, quando os seus discípulos, os religiosos fariseus, os sacerdotes do templo, eles agiam com essa incredulidade, Jesus repreendia duramente, chegando a dizer: até quando eu vou conviver com vocês, pessoas sem fé, de pouca fé? Então ele criticava a falta de fé, porque é tão importante nós confiarmos e demonstrarmos a nossa confiança em Deus. E eu quero colocar 3 coisas aqui que podem nos fazer romper em fé. Romper em fé, ou seja, destravar a nossa fé para nós termos esse relacionamento com Deus a ponto de agradá-lo. A primeira coisa é que é necessário expressar a fé, né? É preciso falar a fé, é preciso confessar a fé, dizer, né, com nossos lábios, expressar com palavras a nossa fé. Isso é muito importante para destravar, porque nós muitas vezes deixamos de expressar a fé, e aí, mas fale, diga o quanto você crê nele. Não, Deus sabe, Deus conhece o meu coração, Ele sabe lá dentro. E aí, enquanto nós agimos dessa forma, nós estamos travando isso dentro do nosso coração. É como um relacionamento conjugal. Quando um dos cônjuges nunca fala do seu amor, nunca expressa o seu amor, não anda nem um coraçãozinho lá no WhatsApp, não diz eu te amo hoje, não fala, não expressa, mas fica dizendo: mas ela sabe o quanto eu amo. Ou dizendo: não, eu não falo, mas ele sabe. Mas isso é tão importante expressar. Isso destrava muita coisa. A expressão é importante. Olha o que diz Mateus capítulo 17, versículo 20. Diz assim: por causa da vossa... criticou a incredulidade dos seus discípulos, né, dos apóstolos, porque a verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Se tiveres fé, você vai dizer, você vai expressar, você vai dizer aos montes: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Então ele não está dizendo apenas que se você tiver a fé do tamanho, ou como um grão de mostarda, ou do tamanho de um grão de mostarda. Falamos isso na mensagem da semana passada. Mas não está falando só de crer dessa forma, de ter essa fé, mas está dizendo: se você tiver essa fé e você disser às circunstâncias, aos montes, às coisas que lhe atrapalham, você expressar, você usar a sua palavra, você confessar, falar, dizer, declarar a sua fé, então isso será ativado. Isso é tão importante que o apóstolo Paulo diz que
a salvação, ela desbloqueia. A salvação que é em Cristo Jesus, ela não é uma coisa que vai acontecer automaticamente, não. Você tem que dizer, você tem que orar, você tem que confessar a sua fé por Jesus, você tem que convidar Jesus para entrar no seu coração, você tem que ter uma expressão de fala. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 10, versículo 10. Visto que é com o coração que se crê para a justiça. Olha, com o coração se crê. Igual a outra expressão ali, se você tiver fé. Então aqui está dizendo, se você crê com o seu coração e com a tua boca se faz confissão para a salvação. Então você crê com o coração, mas para acessar a salvação, mesmo que você creia, você tem que confessar, você tem que falar, e diz aqui expressamente, é com a boca que se faz confissão para a salvação. Então o primeiro ponto que nós precisamos fazer para romper em fé, para destravar a fé, é expressá-la com palavras. Amém? Primeira coisa. Segunda coisa que você pode usar para destravar a sua fé, exercitar a sua fé, é você ter um tipo de fé perseverante e insistente. Você não pode parar na primeira tentativa. Para você romper em fé, você tem que bater mais uma vez, até conseguir. Jesus falou isso ao contar uma parábola e dizer: busquem, batam, procurem, vá, insista. E contando uma parábola de uma viúva que estava ali diante de um rei, o rei iníquo, e aquele rei ficava ali, não atendia o que ela, de pronto não atendeu o que ela queria, porque ela era uma viúva pobre, sem influência, mulher naquela espécie de cultura ali que desprezava a mulher, ainda mais quando ela não tinha um marido, no caso dela era viúva, e o juiz estava desprezando, mas ela ia lá, insistia, pediu, e Jesus disse que é assim que tem que ser a nossa fé. Ele disse assim como o pai, que pela insistência do filho, muitas vezes até pelo choro da criança, né, ele não consegue, né, negar o alimento justamente porque está ali insistindo. E aí ele diz, olha, se o pai, nós pais, sendo maus, nós atendemos os nossos filhos pela insistência deles, ainda mais Deus. Então, ele não é que ele quer ser bajulado, não é que Deus quer assim, não, você tem que vir rastejando aqui, não, ele está preocupado com que a nossa fé, ela seja uma fé crescente, que é uma fé desenvolvida, e para isso é necessário uma insistência, né? Eu conto aqui uma ilustração que pode nos ajudar a entender isso. Do pintinho que precisa nascer. Ele fica batendo ali na casquinha do ovo. E ele não adianta dar uma bicada ali para tentar sair do ovo. Ele tem que dar várias bicadas e ficar ali insistindo, até que ele consiga romper aquela dificuldade, aquele obstáculo, e passar por uma nova fase, uma fase de maturidade, um desenvolvimento. E aquele próprio esforço dele de tentar sair vai fazendo ele criar musculatura e movimento, para quando ele sair da casca ele poder se sustentar no chão, andar, se mover. Então tudo aquilo faz parte de um processo. Nós também nos desenvolvemos pela insistência, pela perseverança, né? Não podemos voltar atrás diante das dificuldades. A coisa está ali acontecendo, nós não podemos recuar, nós precisamos insistir, ir em frente, continuar. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus, nesse mesmo livro de Hebreus, só que no capítulo 10, versículos 38 e 39. Mas o meu justo, falando daquele que tem aliança com Jesus,
Diz: o meu justo viverá da fé, e se ele recusar, a minha alma não tem prazer nele. Então, essa fé que persevera, que insiste, quando se desiste, o Senhor se entristece. Ele diz que não tem prazer em ver nós na primeira tentativa já desistindo, segunda, não. Ele quer ver a nossa insistência, e as coisas vão acontecer. Vai haver um rompimento da nossa fé pela insistência, pela perseverança. Continuando o versículo diz: nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não somos do que recuam, nós somos do que avançam, nós avançamos. Isso tem a ver com essa perseverança, tem a ver com essa insistência. Então, já falei aqui duas coisas importantíssimas e essenciais para que a nossa fé rompa de fato. A primeira, relembrando, expressar com palavra, confessar a nossa fé, dizer as coisas. E aqui a insistência, a perseverança, forçar. Jesus se agrada tanto da nossa insistência. Deus nos atende quando Ele vê assim que a gente está batendo na porta. Ele diz: batei, 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 e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Nós temos que fazer isso, continuar insistindo, batendo até alcançar. A terceira coisa essencial para nós rompermos a fé, rompermos em fé, termos uma fé que realmente nos faz avançar, que nos faz agradar o coração de Deus, está justamente na parte complementar de Hebreus 11. Nós lemos só a parte A, que sem fé é impossível agradar a Deus, mas na parte B de Hebreus 11, 6, diz assim: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Essa aqui é essencial para nós rompermos em fé. É necessário desenvolver um relacionamento íntimo de proximidade com Deus. Deus não quer que você chegue como um desconhecido, um curioso diante dele e faça um pedido aleatório. Não, Ele quer que você se aproxime, chegue perto, não seja tímido com Deus, não seja cheio de dedos, rituais. Não, o caminho já foi aberto por Jesus. O sumo sacerdote já rasgou o véu, já nos deu acesso a Deus. Então nós podemos chegar diante de Deus com ousadia, como diz a palavra de Deus. Nós podemos entrar com ousadia na presença dele, nos aproximar, chegar perto. Diz aqui então que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Ele é um abençoador. Ele quer nos presentear. Assim como Ele quer ver a nossa insistência, a nossa vontade, Ele também quer que a gente expresse o quanto nós confiamos nele, que nós entendamos que Ele é um galardoador, que Ele é um abençoador. O galardão é um prêmio, o galardão é uma recompensa. Então, assim é o nosso Deus. Ele quer que nós nos aproximemos dele, crendo que Ele existe, crendo de quem Ele é, tendo um relacionamento de entendimento, de conhecimento de quem Deus é, de que Deus Ele não está nos castigando, querendo nos reprovar, nos criticar. Não, Ele quer nos aprovar, Ele quer nos fazer aumentar o nosso grau, Ele quer nos fazer avançar, crescer, desenvolver. E é necessário que você se aproxime. Eu me aproxime dele sabendo que ele é Pai. Pai, deixa eu dizer uma coisa. Todo filho que agrada o Pai, ele além de filho é servo. Mas nem todo servo é filho. Então nós, como filhos obedientes, nós servimos. Mas o mais importante é nós sermos filhos. É entendermos que nós somos filhos e nos relacionar com Deus como nosso Pai. Jesus
insistentemente falou: o vosso Pai que está no céu, o vosso Pai, se dirijam para o vosso Pai, orem para o vosso Pai. O Pai que está no céu o tempo todo identificou Deus como Pai, para que nós não cheguemos diante dele apenas dizendo: ó grandíssimo, poderoso e distante Deus. Não, Paizinho, Pai, Abba. Então ele foi nos aproximando de Deus, do nosso relacionamento com Deus, ao nos ensinar a chamá-lo de Pai. Então ele é um Pai galardoador, é um Pai que premia, que recompensa, que quer abençoar. E se aproxime dele. São essas três coisas que eu aconselho você para romper em fé. Ser realmente uma pessoa de fé. Fale, manifeste, expresse a sua fé. Tenha uma fé perseverante, insistente. Não desista, vai sempre em frente. E se relacione com o Pai galardoador. E essas três coisas, entre outras, mas eu quero destacar essas três. Essas três coisas lhe ajudarão a ter a sua fé em um rompimento tremendo. Eu quero encerrar aqui lembrando uma música que quem for um pouquinho mais antigo vai lembrar aqui dessa música. Eu não vou cantá-la, eu vou apenas recitar a letra dessa música, que diz assim, ó: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Veja como combina com os textos que nós lemos, né? Cada vez que a nossa fé é provada, é uma chance que nós temos de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Ou seja, os obstáculos, né, as intempéries, as coisas que se apresentam diante de mim, sejam desertos, sejam mares, né, quando eu os atravesso, me levam cada vez mais perto de ti. Veja como fala do relacionamento. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Não desistir. As situações não podem nos fazer desistir. Se diante de mim se abrir o mar, não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Mesmo que o mar não se abra diante de você. Muitas vezes nós queremos que os milagres aconteçam de uma forma tremenda e nós queremos que as situações de uma forma milagrosa, né, nos faça caminhar de pé seco. Muitas vezes nós vamos ter que pisar nas águas, nós vamos ter que ter coragem. O mar não se abriu, ok. Então vou continuar confiando e vou continuar andando e vou continuar indo na palavra do Senhor. Se Ele disser vá, o Senhor vai nos fazer atravessar e nos fazer chegar ao nosso destino. E o refrão diz assim: rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia, vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Amém? Vamos romper em fé? Vamos romper em fé? Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, hoje eu quero expressar a minha fé, dizendo, Senhor, o Senhor curar aqueles que estão enfermos, que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir quando ouvirem essa mensagem gravada, os que estão online, que estão ao vivo. Ó Pai, cura esta enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Cura essa dor, a dor no pescoço, na coluna, nas costas, Pai, em nome do Senhor Jesus, na região cervical, lombar, em nome do Senhor Jesus. Cura, alinha essa coluna, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tira essa enfermidade, a gripe, a virose. Nós repreendemos e amaldiçoamos esse vírus. Retira desse corpo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos, nós clamamos, nós nos chegamos ousadamente à Tua presença, nosso querido Pai galardoador, e pedimos que o Senhor supra a necessidade de cada um na sua casa. Faz o milagre acontecer, Pai, em nome do Senhor Jesus. Fortalece a fé de cada um dos que estão aqui, que aprendamos, Senhor, em confiar no Senhor,
que o Senhor nunca decepciona, quando nós confiamos que o Senhor é galardoador, é abençoador, que o Senhor muitas vezes coloca um obstáculo, permite que os obstáculos estejam diante de nós, mas é porque o Senhor quer nos amadurecer, o Senhor quer nos fazer passar para uma nova fase, Senhor. O Senhor quer nos promover e é por isso que o Senhor está ali torcendo por nós, dizendo: meu filho, você vai conseguir, meu filho. Continue insistindo, continue batendo, continue procurando, continue buscando. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um que aqui está, Senhor, nessa live. Os que estão, Senhor, ouvindo essa mensagem, para que passem, Senhor, a ter cada dia mais, de forma crescente, uma fé desenvolvida, uma fé, Senhor, madura, amadurecida, forte, para, Senhor, viver o sobrenatural, romper, Senhor, as barreiras, Senhor, do comum, do normal, e nós possamos viver, Senhor, uma vida que agrada, porque sem fé é impossível te agradar, e nós queremos te agradar. Nós somos filhos que te amamos, e algo que realmente toca o nosso coração é saber que nós estamos te agradando, porque nós somos filhos que amamos o nosso Pai. Que assim, Pai, o Senhor fortaleça cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém? 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 Então, Maurício, Judite, eu não sei quantos estão aqui, deixa eu ver. Olha só, é a Hélida, é isso? Gente, Deus abençoe. É porque às vezes tem uns códigos nos nomes, eu fico com um pouco de dificuldade para ver aqui quem são. Então, Wanda, oh, Deus abençoe. Francialice? É. Olha, gente, que bom. Antônio, olha, muito bom vê-los aqui, muito bom compartilhar com vocês essa palavra, que realmente esteja fortalecendo vocês em nome do Senhor Jesus. Na próxima terça-feira, nós estaremos mais uma vez aqui compartilhando a palavra e levando esse fortalecimento da nossa fé através da palavra de Deus. Amém? Eu espero você. Você está no alvo das nossas orações também. Amém? Então Deus abençoe. Até terça-feira que vem, em nome do Senhor Jesus. Amém?